Boa tarde, que Deus os abençoe. Hoje eu venho fazer aqui com vocês uma receitinha, espero que seja curtinha, de alfajores, mas bem simplesinhos. Eu vou fazer colorido. Tenho aqui minha colinha, que eu passo dos cadernos grandes para o pequeno, aqui para uma folha, porque é muito grande e fica ocupando muito espaço. Então eu passei aqui numa folhinha. Eu tenho aqui 150 gramas de farinha, 150 gramas de maisena, 150 gramas de margarina, se você quiser usar manteiga, também pode usar. 110 gramas de açúcar normal. Aqui eu tenho 3 gemas. 8 gramas de impulsor ou levadura ou fermento para bolo. Depende do lugar, né? Fala levadura, outro impulsor. Aqui usamos o nome de impulsor. No Brasil, fermento para bolo. E uma colher de 7,5 ml de essência de baunilha. Se você preferir, você pode colocar também raspas de limão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater as gemas. Primeiro, eu vou bater a açúcar e a manteiga. Vou fazer um creme. Depois, vou colocar as gemas. E depois, pouco a pouco, eu já vou incorporando o restante dos ingredientes. O fermento eu já vou colocar aqui em cima, para misturar bem. E aqui também eu tenho os colorantes, eu tô até com as mãos coloridas, colorantes para depois tingir a massa. Então eu vou preparar aqui, vou pegar um bol maior para empomar o açúcar com a margarina, depois as gemas. Eu vou colocar aqui a margarina. O açúcar. E também já vou aproveitar e colocar aqui com cuidado já a baunilha. E vou fazer aqui um creme. Misturar bem até homogeneizar tudo. E eu volto. Já fiz um creme aqui. Agora vou colocar aqui as gemas. Aqui eu vou usar, de momento, as varilhas ou fouet para fazer uma boa mistura aqui. Não sei se dá para ver bem. Sim, não? Um pouquinho mais para cá. Já misturei bem. E agora, outra vez com a espátula, eu vou acrescentar a farinha com o fermento, com o impulsor e também já a maisena. E vou misturar esses ingredientes aqui com a espátula mesmo, não precisa pôr a mão. Eu particularmente não gosto de pôr a mão, porque como é margarina ou manteiga, o calor das mãos faz com que a massa fique muito, muito mole. Então eu não quero isso. Eu quero uma massa ainda assim mais firminha. E ainda assim mesmo, depois de amassar ela aqui com a espátula, eu vou levar ela um pouco para a geladeira, para ficar bem firminha na hora de cortar. Já terminei com a massa aqui. Foi uma massa bem bonita, bem homogênea. Agora eu vou pôr ela num plástico filme e vou levar ela para a geladeira. Só não sei se eu vou colorir ela agora. Dividir ela e ver que cor eu vou usar.
Eu já voltei aqui, já dividi a massa em 203, 204 gramas. Vou pôr aqui colorante, uma gotinha só, se precisar de mais eu coloco mais. Rosa. Também vou pôr só uma gotinha. E amarela. Assim. Vou misturar tudo e já volto. Já terminei aqui de colorear a massa amarela. E agora eu vou com a outra, vou com a verde essa. Eu vou fazer com as três, depois eu volto. Já terminei de colorear as três massas. Agora eu vou passar elas para um plástico filme e levar para a geladeira. Já tá, de tanto manusear, ela já tá bem blanda. Eu vou cortar aqui. Dar uma alisada aqui. Fechar. E assim eu vou fazer com as outras também. Já terminei. Assim ficou a nossa massinha. Vou colocar ela aqui na bandejinha. Vou levar para a geladeira. Quando ela estiver, eu vou colocar na geladeira separada para ela firmar mais rápido. Quando estiver pronta para cortar, eu volto já para moldear ela. Tenho aqui onde eu coloquei os moldes para cortar ela. Eu nem sei, já tenho que buscar aqui que eu guardei, já não sei onde eu guardei com tanta coisa aqui. Agora eu vou fazer, enquanto elas ficam na geladeira descansando, eu vou fazer um bolo de milho. Eu já achei aqui esse cortador, que é o mais pequeno que eu tenho, assim, e eu vou fazer umas mais pequenininhas. Vou cortar com essa boquilha aqui, com esse bico, e são esses dois que eu vou usar. Mas você pode fazer do tamanho que você achar melhor para você. E o recheio eu vou fazer com doce de leite, que eu já tenho pronto também. Eu fiz agora de manhã, e agora que já é quase 6 horas da tarde. Bom, daqui a pouco não. Vou fazer outras coisas, deixar ela descansar e depois eu volto. Já voltei aqui, a massa já deu uma firmadinha, já coloquei ela em cima de um papel vegetal. Vou tirar ela do plástico e vou colocar ela aqui em cima. Para dar uma esticadinha nela, vou colocar, vou usar o mesmo plástico, mas eu tenho aqui esse rolinho que tem essa medida, então eu vou esticar um pouquinho. E já mostro para vocês a espessura que eu quero. Assim. Vou deixar aqui. Também vou recortar, eu acho que vou ter que colocar um pouquinho de farinha por cima, porque tá para não grudar no moldezinho que eu vou usar. Assim. Então, eu vou cortar com esse biquinho, como eu falei pra vocês. Deixa eu tirar uma pra mostrar pra vocês. Olha. Aí eu vou colocar aqui do ladinho. Vou fazer com todas elas. Eu também vou fazer um pouquinho, vou fazer com
com uma dessas aqui um pouquinho maior. Que acho que as que eu tenho gravada aqui no canal é desse tamanho. Olha. Eu também vou pôr aqui. E vou cortar todas elas e depois eu volto. Eu sigo aqui, já tô quase terminando com a verde. Como eu falei pra vocês, eu ponho um pouquinho de farinha para facilitar o corte, para não grudar. Então, e fazer os parzinhos, porque como elas são de duas em duas, eu vou colocar aqui e já vou terminar com as outras cores. Já quando tiver todas elas cortadas, eu volto. Já terminei de fazer todas elas. Aqui estão as amarelas, as rosas e aqui as verdes. Já vou levar para o forno. Se onde você mora faz muito calor, você pode levar, quando você cortar elas, levá-las para a geladeira e depois, quando você terminar, você vai levando para o forno. Então, eu já vou levar para o forno a 160 graus e eu coloquei a 180 para pré-calentar e agora eu baixo a 160 e mais ou menos 12 minutos a 15. Mas eu já falo para vocês, quando sair a primeira, quanto tempo demorou. Já terminei de assar as bolachinhas. Essas aqui tá mais quente, acabei de tirar. Essas aqui já estão mais frias. Deixa eu ver, assim. Olha, tá bem sequinha e tem que ter muito cuidado porque ela é muito delicada, quebra com qualquer pressão que se coloca, elas quebram. Então, eu vou deixar elas esfriar bem. Essas aqui eu já vou fazer os parzinhos aqui, porque eu vou rechear só amanhã. E vou pôr essas daqui aqui nessas gradinhas para esfriar, porque essas aqui também tá quente. E ficaram assim. Essas verdes. Então, eu vou pôr, essas aqui já estão frias, vou pôr parzinho com parzinho e vou pôr essas aqui para esfriar. E amanhã eu já volto com elas para rechear com doce de leite, porque já é tarde hoje, eu ainda estou assando outras coisas. Então, eu volto amanhã para mostrar para vocês já recheando. Eu já terminei de acoplar uma com a outra aqui, os parzinhos. E elas estão bem frias. Agora eu vou cobrir bem elas e vou deixar para amanhã. Tem que cobrir bem para não, porque senão elas ficam úmidas e fica mole, né? Então eu vou cobrir bem elas, vou passar um plástico filme por cima e amanhã eu volto para decorar elas, rechear e terminar elas, tá bom? Bom dia, que Deus os abençoe. Eu já voltei aqui com as bolachinhas, já tem aqui o doce de leite. É um doce de leite bem firme na manga. E vou rechear, as bolachinhas já estão bem fresquinhas, bem fria. Vou rechear aqui, eu nem coloquei bico na manga, porque não precisa. Eu vou fazer aqui assim. Bom dia, bebê, meu netinho. Olha, assim você junta, assim, aperta um pouquinho, bem suave. E deixa eu fazer com uma maior aqui, para vocês verem. Para mostrar para vocês de casa as duas, assim, aperta um pouquinho e se sobrar um pouquinho assim nas lateral, você passa uma espátula ou uma colherzinha e depois você passa no coco. Então, eu já tenho aqui também uma tigelinha com coco
Vou passar para mostrar para vocês. E vou fazer com todas elas, para o vídeo não ficar muito comprido. Então, eu vou fazer com todas elas, depois que estiverem todas prontas, eu volto para mostrar para vocês. Já voltei aqui com os alfajores, já estão todos prontos. E com algumas opções para vocês, se quiser fazer para vender, eu coloquei assim em caixinhas, é bem bonitinho, bem delicadinha, também assim, ou assim, e essa outra caixinha também, fica bem bonitinho e delicado, ou também para dar de presente para alguém. E para uma mesa de sobremesa, de postre, pode assim também, né? E vou cortar um para vocês verem. Se bem que eu já falei para vocês que eu tenho receita aqui no canal, que eu já fiz ele em branco, e hoje eu fiz em cores, porque para variar um pouco. Então eu vou cortar um aqui, ver se tá dando para colocar essa caixinha aqui em cima. Esta mais para cá. Aqui. Não, assim dá. Vou cortar aqui. Fica muito macia a massa. Também já vou... Olha. Bem... Vou cortar um pequenininho também. Bom, tinha que ser um outro um de outra cor. Também, ó, eu vou partir na mão para vocês verem que macio é. Olha. E os pequenininhos também. Fica muito bom. Se você quiser mais doce de leite, você pode colocar. Aí é a gosto de cada um, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu já provei e está muito bom. E você pode pôr assim, embalagens individual, ou pôr assim também, né? Para servir depois do almoço, ou depois do jantar, ou um chá, ou um café da tarde, como você preferir. E esse é o nosso vídeo de hoje. E esse vídeo eu quero dedicar também para a Cida lá em Argentina, para o Juan, para a Mirta e para todos os meus conhecidos e amigos que são argentinos, que vivem aqui em Espanha, e outros que vivem em Argentina também. E para todos que gostam de alfajores. E se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, eu te respondo. E também você pode fazer ele na cor natural e depois passar a banhar ele no chocolate, que fica muito bom também. Mas eu fiz assim para ter um pouco de variedade e que a gente pode fazer diversificações com ele também. E então, um bom dia para vocês, que Deus os abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!